Tem que dar um ok aí para a gravação, galera. Pois é, então estamos hoje aqui com o convidado, o professor. Ele possui graduação, licenciatura e bacharelado em Educação Física. Professor Cristiano Fetter Antunes, e também é mestre em Ciências do Movimento Humano. Graduação e mestrado pela URGS. Ele tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em treinamento funcional e de corrida, atuando principalmente em grupos especiais aplicados à reabilitação cardiopulmonar e metabólica e à dependência química. Durante a graduação, teve ampla experiência em pesquisa na área de fisiopatologia e medicina do exercício, atuando como bolsista no Laboratório de Fisiopatologia do Exercício, LAFIEX, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Tchê, é alguém com tremendo expertise na área de esporte, olhando para a corrida em especial, corrida em trilha, tem envolvimento em assessoria, envolvimento em treinamento e muita coisa nesse sentido. Paro por aqui. Cristiano, muito obrigadão, tá? Formalizo já nosso agradecimento da instituição, da PUC, tá? Agradeço de coração a tua dedicação enquanto área e, claro, a tua disponibilidade hoje para estar nessa live da nossa disciplina Tópicos em Especiais em Esporte. Meu velho, contigo. Pô, com essa apresentação aí até parece um cara importante, né, cara? Mas é um eterno aluno, na verdade. Rodrigo, obrigado por ter feito o convite, né? E mais do que isso, cara, eu acho que poder estar num ambiente de graduação, dentro de universidade, conversando sobre trail, que é uma coisa que tem crescido tanto, mas que é difícil das pessoas olharem ainda para esse esporte. E eu vou conversar um pouco exatamente sobre isso hoje. Quem tiver perguntas, curiosidades, pode colocar no chat, pode abrir o microfone, pode me interromper. Tu também, Rodrigo, se quiser entrar, me cortar, perguntar alguma coisa, falar, comentar. Cara, porque eu acho que fica mais bacana a interação se a gente for conversando. Eu não vim aqui com uma coisa engessada, uns slides que eu vou ficar focados nele. Eu trouxe uma linha de raciocínio para conversar com vocês, para bater um papo com vocês. E se vocês tiverem uma curiosidade que seja fora totalmente do que eu estou falando, não tem problema. Sendo trail, nós vamos falar hoje. Então, deixa eu colocar a apresentação aqui. Vamos lá. Aparece aí, Rodrigo. Me deem um ok aí se está aparecendo para vocês. A apresentação tá top e tu também, tu mantiveste a tua câmera de vídeo, tá tudo ok. Tá, então beleza. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o trail running e as relações com a educação física, tá? Mas quando a gente vai falar de trail e vocês precisam entender o que eu tô fazendo aqui, o que me dá o direito, vamos dizer assim, de me colocar numa posição de professor perante vocês para poder falar um pouco sobre esse esporte. Como eu falei anteriormente, eu sou um eterno aluno, eu vou continuar aprendendo, mas eu queria falar um pouco do background que me traz até aqui e por que eu estou aqui conversando com vocês. Então, toda a minha apresentação é dividida em esferas, em várias relações e inter-relações. Então, eu dividi para dizer quem sou eu na parte profissional. Eu sou formado em Educação Física e bacharel e mestre também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o Rodrigo já me apresentou. Mas profissionalmente também eu tenho uma assessoria, eu sou treinador da Upfit Trail, que é uma das mais reconhecidas e conhecidas assessorias de trail do país. É uma assessoria somente de trail. Tem um que outro aluno que acaba fazendo corrida de rua, mas, enfim, eu acho que tem 2 na assessoria inteira. O atleta, porque tem uma coisa na educação física
que sempre me bateu, assim, pelo menos quando eu estava nas aulas na faculdade. Sempre tem aquele conflito da teoria com a prática. Eu não gosto disso. Eu gosto da teoria e gosto da prática. Se eu mandar o meu aluno fazer, eu vou tentar fazer. Nem que eu faça errado, nem que eu faça menos ou pouco diferente, mas eu quero sentir o que ele sente. Então, primeiro de tudo, eu também... Primeiro eu sou treinador, na verdade, né? Porque eu sou um corredor bem comum e bem mais ou menos. Mas, como atleta, eu tenho algumas provas aí que tá na apresentação. Eu já fiz provas de 5 quilômetros até 100 quilômetros. Tem aí a Mizuno Up Hill, que é na Serra do Rio do Rastro, que eu não sei se vocês conhecem. É uma prova que já tem algumas edições. E se vocês colocarem no YouTube, tem vários documentários dela. É bem bacana. A Indomit Costa Esmeralda é na Praia de Bombinhas. E a Pedra do Baú e essa La Mission de 50 quilômetros são duas das provas mais difíceis que a gente tem no país. Então, eu gosto de ter a experiência que o meu aluno vai passar. Eu não gosto de fazer nada que eu não tenha passado. E o organizador, ou vamos dizer assim, eu coloquei como organizador, mas tem uma parte de cartolagem aí, vamos dizer assim, se fosse fazer uma analogia com o futebol, tem uma parte de cartolagem. Eu sou fundador da Raiz Trail, que é uma empresa que organiza eventos. Quais eventos? A gente organiza workshops, training camps. Training camps são treinos técnicos, né? Tipo, tu vai aprender a subir, aprender a descer, a usar trekking pole, a que tipo de calçado tu vai usar, que tipo de equipamento, enfim. Workshops, training camps, provas. A gente tem algumas provas aí no Rio Grande do Sul, na verdade em Porto Alegre, e por isso que depois eu vou trazer aí o Desafio Tapera, que possivelmente vocês vão conhecer em algum momento. E eu também sou, agora, faz pouco tempo, diretor de Ciência e Tecnologia da ABCT, que é a Associação Brasileira de Corrida em Trilha. Então, essa é uma parte mais organizacional da coisa para entender o esporte como um todo. Então, eu tento entender ele burocraticamente, eu tento entender ele como treinamento e eu sinto essas duas partes quando eu sou atleta. Então, só que quando a gente fala trail running, a gente tá no Brasil. No Brasil, a gente pratica a corrida em trilha. É assim que foi traduzido, é assim que a WA, que é o World Athletics, define esse esporte aqui no Brasil. Só que não adianta nada a gente falar sobre corrida em trilha sem entender o que é a corrida em trilha. Porque o que acontece, tá? A corrida em trilha, tem a corrida de montanha e tem o skyrunning, que são 3 esportes muito parecidos, muito parecidos, mas que cada um tem a sua peculiaridade. Então eu gosto de fazer uma analogia para quem é totalmente fora desse mundo, que é o seguinte, tem o futebol 7, tem o futebol de campo e tem o futsal. Os 3 são jogados com a bola, os 3 são jogados com os pés, o goleiro pode pegar com a mão, mas são 3 esportes com regras e com características completamente diferentes. Assim o trail, a corrida de montanha e o skyrun. Como eu vim aqui falar de corrida em trilha, a corrida em trilha acaba sendo um pouquinho complicado. Por quê? Porque o nome do esporte é corrida em trilha. Só que, na definição do esporte, é o seguinte, menos de 20% de pavimento ao longo do percurso. Ou seja, tu não precisa necessariamente ter trilha. Pode ser estradão. O negócio é não ter pavimento, não pode ter asfalto. Então, se tiver uma prova que tem provas ali aqui em Minas, que eu estou em Minas Gerais, de 235 quilômetros, só de estradão. Só de estradão. É uma prova trail, ela é pontuada. Se a gente pega uma prova, a maior prova de praia do mundo
é no Rio Grande do Sul, que é do Chuí até Rio Grande. Não sei agora o ponto de partida de chegada. Mas enfim, é toda aquela extensão de praia lá do litoral bem sul. São 225 quilômetros. Essa prova também é considerada a prova trail, sem ter nenhum metro de trilho. Então, mas é assim que é. Então eu trouxe um resumo aqui, assim, um resumo bem rápido, assim, uma pincelada bem rápida, só para a gente entender o cenário. O que acontece? Esse cara aqui do retrato, ele é o rei Malcolm da Escócia. Esse cara é desse cara que são as primeiras fontes da história do trail, da corrida de montanha, que é tudo meio misturado, né? Mas, enfim, o que esse cara fazia? Ele fazia competição entre mensageiros. Então, o mensageiro que atravessasse as montanhas e chegasse com a mensagem mais rápido possível, ele ganhava dentro dos jogos que tinham dentro daquela cidade. E aí, o tempo passa, até que acontece em 1977 a Western States. Essa é a prova trail mais antiga do mundo. Só que essa é uma prova mais antiga ainda, porque, na verdade, ela é uma prova que era disputada hoje nos Estados Unidos. Ela tem 160 quilômetros, ou 100 milhas, né? Nos Estados Unidos eles gostam muito das milhas, né? Então tem muita prova de 50, 80 e a clássica que é a 100 milhas. E essa prova é disputada a cavalo. Só que acontece que em determinado momento um cara estava com o cavalo dele se machucou perto da corrida, e ele falou assim, eu vou ir igual, não tem essa. E ele pegou, desceu do cavalo, nem foi com o cavalo se machucou, e largou e foi. Só que a prova, olha o detalhe, tu tinha que fazer as 100 milhas a cavalo em menos de 24 horas para ganhar uma fivela. Porque nos Estados Unidos eles têm aquela coisa de velho oeste, de usar as fivelão e tal. Então o que acontece? Esse cara fez a prova e ele fez em menos de 24 horas. Coisa que, para a época, era completamente impossível e impensável. Então, esse cara foi o primeiro cara a completar a prova, enfim, e até hoje, se tivesse prova, né, agora, né, se tivesse prova, esse cara está em todas as largadas lá da prova. E se eu não me engano, ele faz todos os anos, ele faz as 100 milhas. E já um velho, já tiozão. Aliás, agora eu acho que ele parou faz uns 2, 3 anos. Enfim. É uma história bacana e a prova mais antiga do mundo. E aí começou a se organizar esse esporte nesse meio tempo, até que em 2013, uma união de vários países, principalmente europeus, tá? Porque o que acontece? Basicamente, a cultura americana é de corrida de montanha e a europeia é de trail running. Por um detalhe bem, assim, a principal característica de diferença entre um esporte e outro é que na corrida de montanha, que é a dos Estados Unidos, eles não carregam equipamentos. Tem postos de apoio ao longo do percurso. Ou seja, tu tá correndo lá no meio da montanha, lá no meio do, sei lá, da onde, e tem um cara com água lá. E aí te dá água, enfim. Tanto que, se vocês colocarem no Google e alguma coisa assim, vocês vão ver que a característica de roupa dos americanos é completamente diferente dos europeus. Os europeus carregam mochilas pesadas, enfim, e o americano não. O americano é só o calçãozinho, uma regata e toca ficha. Enfim, 2013 surge a ITRA, International Trail Running Association, que se juntou, essa associação, para organizar essa bagaça chamada trail. E
em 2015, a IAAF, então IAAF, hoje é World Athletics, assumiu. O que a IAAF fez? Esse esporte que vocês estão fazendo aí se chama corrida em trilha, é do atletismo. Então, hoje, a corrida em trilha está no atletismo, assim como os 10 mil metros, assim como os 100 metros, assim como a maratona. Ela é uma das modalidades do atletismo, é o trail, a corrida em trilha. E eu trouxe aqui como curiosidade, porque como o gaúcho é um povo que gosta muito de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, a gente tem muito orgulho das coisas que a gente faz. Então, a gente tem o primeiro campeonato regional chancelado pela World Athletics, ou IAAF, ou FAERGS, que é a do Rio Grande do Sul, né? A Federação do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro campeonato regional foi o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Baiano. Mas, assim, não falando porque a gente estava junto na organização, mas foi um campeonato muito mais organizado, com muito mais organizações. O Campeonato Baiano foi com 2 ou 3 organizações só. Enfim, então a gente tem o primeiro Campeonato Gaúcho, a gente tem mais atletas federados na corrida em trilha. Se a gente fosse pegar um dado geral do Brasil inteiro, de registro, coisas registradas, o que é registrado? É percurso que está chancelado pela ITRA, é atleta que está federado, é prova que está bem organizada. O Rio Grande do Sul é uma das, tranquilamente, top 3 potências do país, ganhando de São Paulo e Minas, por exemplo, que tem relevos muito superiores ao do Rio Grande do Sul. Enfim, vamos lá. Então, a corrida em trilha, uma pincelada básica, assim, da parte mais estrutural dela, é isso. Agora eu quero trazer um pouco sobre treinamento. Porque se a gente está numa faculdade de educação física, possivelmente não, tem muita gente que vai mexer com treinamento, gosta de treinamento e daquela parte mais fisiologia, VO2, célula e mitocôndria e aquela coisa que eu sou apaixonado também. Mas enfim, vamos lá. Aí que vem o negócio. O que esses caras todos esses caras têm em comum? Primeira coisa, quem são esses caras? Quem são esses caras? Se a pessoa tem alguma familiaridade com o atletismo, ou, aliás, uma pessoa sem familiaridade com o atletismo, possivelmente saiba quem é o Bolt, esse rapaz de amarelo. Se a pessoa tem um pouquinho mais de ligação com o atletismo, ele sabe que é o Mo Farah, esse rapaz de cima ali de branco. Se a pessoa gosta de tênis de corrida e acompanha a tecnologia, ele conhece o Kipchoge, que é esse cara, esse queniano aí também de branco, que quebrou o recorde das 2 horas na maratona. O tênis que ele tá, aliás, até esse tênis aí que ele tá usando, mudou as regras do atletismo. Porque ele estava, entre aspas, tem muita discussão aí no meio sobre doping tecnológico. E o cara que é bem mais difícil da galera saber quem é, enfim, é esse cara que, na boa, se tu tá comprando um pão na rua, tu olha ele na fila do pão, tu não dá nada para ele. De repente tu dá até umas moedas para ele comprar um pão, para ele dar uma encorpada. Esse cara se chama Kilian Jornet. Cara, meu ídolo total, esse cara aí é sinistro demais. Esse cara é o melhor corredor de trail do mundo. Agora, o grande lance é, o que esses caras têm em comum? O que esses loucos fazem em comum?
E aí que vem o que eu coloquei um pouco antes. Todos eles correm. Todos eles correm. Só que a gente nota, principalmente o tipo físico do Bolt é completamente diferente dos outros. A gente nota, inclusive, uma questão de raça com relação ao Kilian, que é catalão, com os outros que são africanos. No trail, os melhores corredores do mundo não são negros. E sendo que no atletismo, em todos os outros esportes, basicamente, são dominados pela raça negra. Então tem uma questão até mesmo de raça aí nesses caras. Mas todos eles correm, mas o que eu queria dizer é que o treinamento deles pode ser corrida, mas é completamente diferente. Cada um precisa de uma coisa diferente. Por isso que tem algumas discussões e alguns fóruns de discussão que eu participo, que falam, mas corrida é corrida. Não, beleza, corrida é corrida. Mas o Kilian não faz o mesmo treinamento do Kipchoge. O Bolt não faz o mesmo treinamento do Mo Farah. Cada um tem uma coisa específica. E aí é que vem a grande coisa, que eu defendo muito, que o trail running, ele na verdade, ele é um esporte definido por, assim, eu vou extrapolar para ficar didaticamente mais fácil. Ele é um esporte dividido em 4 modalidades distintas. Assim como o triatlo é nada, pedala, corre, tu nada, depois tu pedala, depois tu corre. Isso é triatlo. O trail não, o trail é um quadriatlo. Por quê? Correr no plano, correr na subida, correr na descida são coisas completamente diferentes. Do aspecto que tu quiser, biomecânico, impacto, se tu quiser fisiologicamente completamente diferente, ação muscular, pulmonar, qualquer aspecto que tu comparar plano, subida e descida é diferente. Sempre, todas as vezes. E aí, se cada coisa é diferente, tu precisa treinar cada uma dessas coisas de forma diferente. Porque em todas as provas de trail, ou, aliás, todas é mentira minha, porque, enfim, a grande maioria das provas de trail tem corrida no plano, tem corrida em subida e tem corrida em descida. E aí vem o último aspecto, que se chama a dupla tarefa, que eu coloco como aspecto determinante e fundamental do trail. O que significa dupla tarefa? É realizar uma tarefa cognitiva e uma tarefa motora ao mesmo tempo. Então, assim, se tu caminhar e falar no celular, é dupla tarefa. Se tu dirigir é um exemplo ruim. Se tu, sei lá, caminhar mexendo no celular, caminhar fazendo uma outra coisa qualquer, que tu dissipe a tua atenção, é dupla tarefa. No trail, sempre que tu tiver numa trilha, seja no plano, seja na descida, ou seja na subida, e tu estiver dentro de uma trilha, tu está em dupla tarefa. Por quê? Porque tu precisa te locomover e tu precisa pensar se tem um galho que vai bater na tua cara, se tem uma aranha que vai pular em ti, se tem uma cobra dando bote, sei lá. Cara, na trilha acontece de tudo, tem um cachorro, sei lá, não sei. Coisas acontecem na trilha, enfim. Então, esse aspecto da dupla tarefa, quanto menor, melhor. O que significa menor, melhor? Quanto mais única for a tua tarefa,
Quanto mais tu tiver acostumado com aquele ambiente, quanto menos aquele ambiente for hostil para ti, melhor. E isso é treinável. Então, a gente precisa... e, assim, esse talvez é o problema do cara que é muito bom no asfalto. Muito bom no asfalto. O cara é rápido. O cara sabe correr no asfalto. Tem bons tempos e vai correr na trilha. Ele continua rápido. Só que o que acontece? Ele não sabe dosar a força, a energia dele, seja subindo, descendo, aí entra no mato e aí é muita loucura para a cabeça dele. Porque o cara que está acostumado no asfalto ou na pista, ele tem uma tarefa quase cíclica, né? Cara, tu não precisa pensar. Não precisa pensar. Quem um dia já correu na vida, já fez um circuito Adidas na orla de 5 quilômetros, quem já foi dar uma volta na PUC, ali naquela voltinha da PUC, quem já deu uma volta na pista, tu não precisa pensar. Não precisa pensar. Só precisa ir. Na trilha, não. Na trilha, não. No momento que tu botou o pé, tu tá pensando. Só que com o tempo, com a experiência, tu vai perdendo medo, tu vai tendo mais habilidades, mais repertório motor, e isso não te atrapalha tanto. Beleza. Então, para mim, o trail ele é um quadriatlo onde tem essas 4 modalidades, que cada uma tem uma forma de se treinar, todas elas vão ser utilizadas numa prova, e quanto maior for o nível da prova, quanto mais parecido forem os atletas, mais a dupla tarefa faz diferença. Porque hoje em dia, no Brasil, no cenário que a gente vive hoje de atletas de elite, está ganhando quem tem a dupla tarefa melhor. A diferença deles é na dupla tarefa. Não é porque a gente tem vários treinadores que se comunicam, enfim, e a gente sabe os tempos de testes de performance dos melhores atletas do país. Os melhores atletas do país fazem camps de finais de semana, a gente passa o carnaval treinando junto e, cara, os tempos são parecidos. Só que tem outro que corre melhor na trilha e aí o cara ganha. Beleza, vamos lá. Se eu fosse resumir uma coisa assim bem rápida para falar para a galera, enfim, do plano da subida e na descida, porque a dupla tarefa ela é treinada na trilha, tem que ir para a trilha para sentir lá. Mas no plano, correr com impacto embaixo do teu centro de massa, independente se é antepé ou retropé, mais perto do teu centro de massa, vai te dar menos impacto. Tu certamente vai correr melhor assim. A frequência de passada, quanto maior, melhor. Quanto maior a frequência, melhor. Na subida, tem uma maior ativação do glúteo, né? Então, o quadril ele fica responsável por 75% de toda a força do movimento da subida. Então, a passada fica mais curta, né, mais frequente, só que a velocidade é mais lenta se tu for comparar com plano ou com descida, né? Porque a subida ela tem um aspecto de que tu precisa ser leve também. Qualquer peso que tu carrega para cima te bota para baixo, faz com que tu gaste mais energia para subir. Beleza. Descida ao contrário. A descida aquele negócio todo para descer todo santo ajuda. Só que esse é o maior erro da história. Eu vou falar no próximo slide. A descida aumenta muito o dano muscular. Tanto é que se tu entrar em laboratório de pesquisa e tu quer
sei lá, eu descobri, eu quero testar um novo método de dano muscular. Como é que se testam métodos? Tu pega o método que já tem e testa com o método que é padrão ouro hoje. O método que é padrão ouro hoje de dano muscular é corrida em descida. Então, dano muscular acontece muito e destrói completamente as fibras musculares e tu fica arrebentado. Para tu ter uma boa descida, é multifatorial. Por quê? Porque exige coragem, porque exige da tua visão, tu enxergar bem, faz diferença, exige muito da tua dupla tarefa, né? Porque tu está muito rápido. Tem uma questão de força muscular, principalmente do quadríceps para aguentar, e principalmente porque aumenta muito o impacto. E aí, se eu pudesse resumir toda essa parte de treinamento, eu gosto muito disso, Rodrigo. Pô, beleza, eu sou um cara que eu fui criado em laboratório, né? Assim, vamos dizer assim, na minha formação acadêmica. Só que eu nunca gostei, cara. Eu sempre, assim, cara, eu ficava doente se não me desse uma aplicação prática daquilo. É que nem Bhaskara. Para que serve Bhaskara? Eu gosto de saber, e assim, para mim não faz sentido eu estudar nada que eu não possa aplicar na prática. Então, se eu puder pegar tudo isso que eu falei, que é ter um monte de teoria no meio, ter um monte de artigo, ter um monte de coisinha, ter um monte de frescura, blá, blá, blá. Beleza, prática. Como é que eu vou ensinar isso para o meu aluno da forma mais... o mínimo múltiplo comum. Qual o resumo disso tudo? Uma frase. Uma frase que vira um mantra que eu falo para todos os meus alunos em todas as provas. Quem cansa, descansa. Quem quebra, não recupera. O que isso significa? O que isso significa? Cara, tu nunca, nenhuma vez, 0 vezes, nunca na história deve ter existido alguém que se machucou subindo. Não tem como. Tu tá numa prova e tu te machucar subindo. Por quê? Porque quando tu entra na subida, como tu tá fazendo muita força para cima, tu tem que jogar muito sangue, tua frequência cardíaca fica alta, tua sensação de esforço fica lá em cima, e aí tu cansa. Tu não consegue fazer tanta força. Tu não consegue nem arrebentar o músculo direito porque tu não consegue chegar na velocidade. Porque tu cansa antes. Teu pulmão cansa antes. Só que quem cansa, tu botou a mãozinha no joelho, respirou, meu galo. Tu tá pronto, tu pode continuar. Não faz diferença. Fisiologicamente, o máximo que vai acontecer depois que tu cansar é descansar. Descansou, volta. Não tem problema nenhum. Agora, quem quebra, não recupera. Pelo menos não naquela prova, não naquela sessão de treino. O que isso significa? Na subida, tu cansa. Mas tu pode descansar lá em cima se esse for o caso. Na descida, se tu acelerar demais e tu não tiver força no teu quadríceps para aguentar, tu vai quebrar. E aí depois que tu lesionar a tua musculatura, seja qual que for, seja até por uma torção de tornozelo, seja por bater galho na cara. Cara, eu já tive galho que bateu no meu olho, enfim. Quem quebra, não recupera. Não adianta, cara. Pode fazer macumba, despacho, pode tomar Gatorade, banana, pode fazer massagem, pode banheira de gelo. Cara, não recupera. Musculatura danificada na hora não recupera. Tu pode aguentar a dor, pode te acostumar com a dor, mas tu não recupera. Então, se eu fosse resumir tudo, é nessa frase. Bom, e aí a última esfera aqui que eu trouxe para a gente conversar é sobre as competições. Tá? Como eu falei anteriormente, o Rio Grande do Sul ele tem o primeiro campeonato gaúcho. E tem uma coisa
que é bacana assim de saber das internas. Isso começou porque quando a Raiz começou, a gente queria uma coisa de, pô, Rodrigo, tu corre, cara, vamos correr junto. Pô, tem aquele fulano que faz uma prova, pô, vamos fazer, porque assim, na nossa cabeça, se eu trouxer mais gente pro esporte, não, e eu tenho 2% do mercado, e eu trouxer mais gente e eu continuar com 2% do mercado, o meu mercado aumentou. A gente precisa trazer gente para o esporte. A gente precisa trazer gente nova para o esporte. E o esporte está crescendo exponencialmente. Só que a gente precisa trazer a galera do asfalto para trilha. Mas a gente sabe que não é tão simples, tem uma questão, né, aqui no Brasil de segurança, enfim, beleza. E uma das coisas que quando a gente fez um evento no Santuário Mãe de Deus, que eventualmente alguém conhece aí, e depois a gente fez e faz até hoje alguns eventos no Morro do Tapera, tá? Esse foi o percurso desse ano. A única etapa desse ano que teve do Campeonato Gaúcho foi o nosso. 2 semanas depois fechou o país. Cara, foi loucura, mas beleza. Então, naquele morrinho, que é um morrinho. Eu tô aqui em Minas Gerais, qualquer morro que eu vou, eu chego a 2.000 metros. O Tapera tem 280, 300 metros. Tá? E a gente consegue, no percurso de 22 quilômetros, sem repetir nenhuma trilha, quase 2.000 metros. Cara, 2.000 metros positivo é muita coisa. É muito. Assim, a gente não repete trilha, mas, tipo, tu tá passando aqui, tem 5 metros pro lado, tem outra trilha, né? Tá sempre subindo, descendo o morro, subindo, descendo o morro. Então, é certamente uma das provas mais difíceis do estado. É um morro que vocês vão ir. Então, assim, a gente brinca aí no meio do treino que quem consegue correr no Tapera corre em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Não, assim, e tem uma coisa que é legal falar também, né, Rodrigo? A gente tá falando de corrida e tal, beleza? Mas, cara, até os melhores, aliás, todo mundo, até os melhores do mundo, eles caminham nas provas. Muita gente tem aquela mentalidade de, pô, se eu caminhar eu sou fraco, se eu caminhar não é, sabe, eu sou ruim, enfim. Não, caminhar faz parte do esporte, faz parte da performance. Eu tenho certeza absoluta que tu pega caras que fazem bons trekkings, assim, tu pode correr do lado dos caras, que os caras estão caminhando e tu não consegue nem chegar perto deles. Tamanha é a habilidade deles de caminhar, sem gastar energia. Detalhe. Então, assim, a gente tem aí o desafio Tapera, mas, além do Tapera, a gente tem o Campeonato Gaúcho, que já tem para 2021, teoricamente já tem data, né? Tem data, então, quem se interessar, quero ver como é que é, todas as provas chanceladas pela FAERGS, tem delegado da federação que faz anotação, ver se está sendo cumprido todas as regras, está tudo certinho. Enfim, tem outra coisa, né? Tem em vários lugares. Tem Gramado, tem Taquara, tem Porto Alegre, tem Riozinho. Pô, tem um monte de lugar aí que é fácil de chegar, né? Enfim, não tem nenhuma prova muito longe. Então, quem é de Porto Alegre, a galera toda aí de Porto Alegre, então pode ir de fácil acesso. Então, assim, Rodrigo, agora, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, porque assim, eu não quis me aprofundar muito em nada, muito assim, ficar muito
em nada. Queria trazer uma coisa mais geral, mas também não trazer coisa demais, porque, pô, tem aí uma vertente minha de científica que é muito forte, que tem ali, que eu sou diretor de ciência e tecnologia, pô, fiz um levantamento fodido agora de todos os artigos que tinha de treino no mundo, mas só que eu acho que daí ia ficar muita coisa, muita salada de coisa, porque o treino é muito amplo. Porque, pô, tem milhares de possibilidades. Eu poderia falar de assessorias, eu podia falar de organizações de prova e das dificuldades que tem por trás disso. Eu podia trazer as outras possibilidades que tem da educação física, que, pô, tu pode ser guia, tu pode fazer uma empresa de turismo, só de training camps, enfim, cara, tem milhares de possibilidades. Aí é do empreendedorismo e da cabeça de cada um. Mas, enfim, fico aberto a pergunta, dúvida, sei lá, comentários. Meu velho, muito show. Bah, assim, ó, de imediato tem que falar essa. Obrigadão por tanto conhecimento, por tanta experiência e por estar partilhando tudo isso. E sim, tu conseguisse de maneira mega sucinta trazer um monte de detalhes. Aqui eu anotei um monte de coisa aqui, meu velho. E assim, que dá para a gente pensar junto, dá para a gente dar uma. Vou estar aqui provocando. Da mesma maneira, Tanira, se pintar ideias aí, por microfone, por chat, manda ver. Mas assim, ó, meu velho, tu falaste um monte de detalhes super importantes, muito bacana, e que me veio assim uns pontos assim para a gente ir pensando antes quando tu trouxeste aquela ideia das 4 situações, competências, correr no plano, correr na subida, correr na descida, a dupla tarefa. E aí tu falaste esse ponto, né, enquanto, pô, isso é treinável, né? E tu estavas relacionando isso com a educação física. Pô, e aí me fiquei pensando, a aula, vamos dizer assim, eu com os meus alunos, tu quando estás com os seus alunos, né? Iniciação, como é que rola, vamos dizer assim, um grupo, uma mãe de uma guria que está treinando contigo ou uma irmã de um aluno teu que, tipo, nunca participaram dessas e olharam, acharam muito show, se apaixonaram, ok, estão na pilha de ir, cai na tua mão e diz assim, tá, professor, como é que eu faço agora? Como é que você essa questão de iniciação, assim, quem está bem verde, como é que rola isso? Cara, assim, uma coisa que a gente faz, principalmente pela raiz, a gente faz treinos guiados, né? E aí, pô, conhece Tapera lá, ele é um morro super legal, só que ele é perigoso. Ele é perigoso, né? Tem outros bem mais simples e acessíveis, principalmente para iniciação, que é o Morro São Pedro, por exemplo. Cara, São Pedro para iniciar é a 8ª maravilha do mundo. Muito bom. Então, assim, como é que a gente visualiza a iniciação? A primeira coisa que eu acho que é interessante, se tiver oportunidade, é ir com alguém já com uma experiência. Por quê? Porque aí tu dá muito atalho para a pessoa. Cara, hoje em dia, sei lá, tem alguém que viu a apresentação aqui, o cara levantou a mão, pô, eu corro, eu quero ir correr e vou começar a correr. Cara, se tu for no YouTube, tem 1 milhão de coisas. Se tu for no Google, tem 1 milhão de coisas. Se tu for pro morro, tu vai encontrar gente. Cara, quando eu comecei não tinha nada. Então tu apanha demais. Tu apanha demais. Então, quando vai iniciar alguém, cara, a primeira coisa que a gente começa, cara, tá com o vestuário adequado? Tá com o tênis adequado? Tenta ir com o tênis com o maior número de travas que tiver. Não é esteira, né? Mas tiver mais aderência, não vai com o tênis tão liso, né? Porque o cara não vai comprar um tênis para ir, né? Pô, tênis de trail aí bem barato é 350, 400 pau. Os tênis normal aí de competição é R$ 1.000 para frente. Então, beleza. Se tá com o calçado adequado
porque faz diferença, faz muita diferença, um bom calçado. E, cara, uma coisa que é detalhe simples, mas a grande maioria leve água extra. Levar água além do que precisa. Tem uma coisa que eu fiz, Rodrigo, até depois tu pode dar uma olhada, incentivar a turma, assim, enfim, que é o que, cara? Eu fiz um e-book com bem isso, explicando o beabá do treino. Quero começar a correr, quero ir para trilha a primeira vez. Então, ali tem as primeiras informações, cara, bem básico, assim, bem mais básico de tudo. Mas eu acho que a iniciação, cara, e assim, é levar a pessoa por um caminho que vá ser desafiador dentro do limite desta pessoa. Pô, é uma mãe idosa com dor, com não sei o quê, cara, vai levar numa trilha desgraçada do Tapera, vai subir pela cervejaria lá, que é um inferno. Não, sobe pelo outro lado, que é mais fácil, entende? É esse tipo de coisa mas tem que ser um pouco desafiador, porque o dia que eu não conheço ex-trilheiro, não conheço um ex-corredor de trail. Fiz e parei. Não existe. Não conheço. Exato. E tu pegaste a Tainira, depois pediu desse e-book, se tu conseguires depois, olha, bobei, a gente vai usar numa aula inteira essa tua contribuição aí. E Cristiano, esse ponto que tu traz eu acho que é muito bacana. A gente fala em outros esportes, esses ao ar livre, a importância da iniciação correr sempre buscando ter o início correto, não fazer bobagem de início, porque é esse momento inicial super importante para a sequência, para a segurança, continuidade, para a vida da pessoa. Nunca vou me esquecer, tem 15 anos eu estava num curso de formação na área da vela e aquele instrutor da Confederação Internacional, ele foi direto em dizer que a aula de iniciação é interessante quando se consegue ter os instrutores, os professores com o melhor nível de formação, porque é ali que se começa a forjar futuros praticantes, futuros atletas e ir para frente. Isso que tu traz essa preocupação com o zelo dos alunos, isso é muito bacana. E pulando dessa ideia de... Rodrigo, vamos fazer uma analogia contrária, cara. Eu tenho uma filha de 2 anos. Show. Para tu ensinar uma criança, é muito simples. Se tu der algo para ela que ela se sinta motivada e aquilo é uma brincadeira legal para ela, ela continua. Se ela for botar o dedinho na tomada e der um choque nela, ela não vai fazer isso 2 vezes. Da mesma forma que Bota na cerveja. Tu vai levar uma pessoa para trilha. Aí a pessoa, não, desce correndo aqui. Aí a pessoa torce o pé, rompe ligamento e nunca mais vai voltar numa trilha. Acabou. Então, tu mete... tem que começar a dar um corte legal, né? Pô, mete num dia de 40 graus de tarde. Vai lá às 5 da matina para pegar 20 e poucos, né? Isso aí caramba, é muito bacana. E se a gente pula para outra ponta, para digamos assim, aquela criatura, ela é atleta, ela está praticando há tempos e ela é do asfalto. E do tipo, me apaixonei por trilha, mas tô entrando. É muito desafiador, assim, enquanto treinador, ter essa orientação desse aluno que vai estar, quem sabe, migrando do asfalto para esse universo de trilhas, que tem todo esse desafio de dupla tarefa que estava trazendo, que é todo um treinamento, que bem como tu disseste, eu acredito de coração que tem muito a ver com estar lá, fazer lá, discutir com quem está lá, a prática. Como é que tu percebe essa questão de um aluno que sai do asfalto e toca para o morro? Cara, isso, assim, tem mais ou menos os mesmos problemas sempre. Quais que são? Primeiro, que tem que criar a cultura no caboclo, que o GPS, o pace, a velocidade, não faz diferença alguma, não diz nada. Não diz nada. Sim. Eu tô numa subida. Eu tô a 6 por quilômetro, eu tô a 10 por quilômetro, não me disse nada.
Qual a inclinação da subida? Qual o terreno da subida? Não sei. Então, assim, o relógio, esquece, joga ele fora. Só que o cara que é do asfalto, ele tá muito ritmo. Então, assim, então, a primeira coisa, esqueci o relógio. Segunda coisa, aprender e ser humilde que vai caminhar. Precisa ter humildade, o cara vai caminhar. De novo, que é a mesma coisa do iniciante, levar água extra. Porque no treino tu não corre por quilômetros, tu corre por horas. Então, se tu for colocar o tempo de exposição num treino de trail comparado à rua, é no mínimo o dobro. O dobro se for só para treinar, tirando os retratos, tirando a fotinho da trilha, tirando o vídeo que tu vai fazer correndo. Pô, tem toda uma questão também social e de Instagram aí que rola, entendeu? O cara tem que saber disso. Cara, se tu entra no meu Instagram, velho, meu Deus, eu sou o killer. Parece, mas não é. Mas tá, beleza. Cara, Show. E se o cara é do asfalto e o cara tem habilidade, o cara já está acostumado, é ir para a trilha. Cara, tem que quanto mais seguido o cara for, melhor. Porque, cara, da mesma forma que como é que uma criança aprende? Vou trazer de novo a analogia. Criança aprende por repetição. Ela vai lá, faz uma vez. Aí ela vai lá, faz outra vez. Ela vai lá, faz outra vez. E outra vez. E outra vez. E outra vez. Na trilha, para tu pegar a habilidade, diminuir essa tua dupla tarefa, não é uma vez por 10 horas. Vai uma vez, vai outra vez, vai outra vez, vai outra vez, sabe? E vai cada vez mais tu vai evoluindo. Por isso, Rodrigo, se tu olhar a idade de grandes corredores do mundo, os caras têm 35, 40 anos. Tem um italiano chamado Marco Olmo, que ganhou a prova mais emblemática do trail com 58 anos. Bah. Cara, qual o esporte que, na boa, um senhor ganha? Nenhum. Esporte individual, de performance. Só que o cara tá extremamente... O cara tem uma cabeça diferente. Porque quando tu entra em longas distâncias, tem isso, né? Tem muito cérebro no meio desse caminho. Muito basicamente show, é isso, cara. Show de bola. Meu velho, atendendo também o nosso horário aí que a gente tinha combinado, mas assim, pegando, quem sabe, mais um ponto. Antes, quando estavas falando dos campeonatos aqui no nosso estado, só a região bacana. É de se imaginar a beleza natural desses lugares aí, pô, desde Riozinho, onde for, como tu falaste, né? Todos lugares muito bonitos. Esse ponto, Cristiano, vou dizer assim, nós, educação física, olhando para esportes, os alunos, os atletas, como é que se dá essa questão da beleza dos lugares? Chama a atenção da galera? Isso é um ponto que motiva o nosso aluno a dar essa sequência? Como é que tu percebe isso, meu velho? Cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque o que acontece, cara? O aluno, o atleta, ou sei lá o quê, o aluno, ele se motiva com isso. Cara, assim, eu vou falar do Cristiano, nem vou falar, tiro os alunos. Vou responder por mim. Tu acha que eu saio da minha casa às 5 horas da manhã porque eu acho muito legal acordar cedo? Não. É porque eu vou ir para um lugar do caralho. É por isso. É porque eu vou ver um nascer do sol. Eu vou ver... Cara, quem foi no Tapera vê a cidade completamente diferente. Então, assim, cara, só a motivação de saber que no outro dia tu vai acordar para ir para um lugar desse, tu vai. Agora, se tu vai acordar às 5 horas da manhã para ir para
sei lá, para ir correr na esteira, acho que é diferente, né? Então, cara, É uma bronca. A parte visual, assim, o landscape do esporte, assim, aquela coisa, cara, faz muita diferença. Porque os lugares mais lindos que eu já pisei na vida, todos foram correndo. Todos foram correndo. Show. Não, assim, não... Ah, cara, eu nem sei. Eu corro pra isso, velho. Eu corro pra ver lugar bonito. É show. Maravilha. Meu velho, são 8 horas, eu imagino que a gente teve um tempo aqui bacana pra caramba para trazer um olhar inicial muito bem estruturado, como eu falei antes. Pô, Cristiano, conseguiste aí, de forma bem sumarizada, trazer pontos super importantes, tá? Antes a Tânia também trouxe esse e-book, aí depois eu vou te incomodar para conseguir Cara, ele, que eu imagino que a galera vai olhar. É fácil, segue ali no Instagram, tem o linkzinho lá tem um linkzinho do e-book. Vai lá e baixa. Show! Pra galera. Muito show, muito bacana. E bom, a gente até vai ter mais atividades em cima disso para a nossa gurizada ficar de olho. Mas, pô, Cristiano, formalizando aqui, obrigado. Assim, agradeço por nós, disciplina, somos 2 professores, o professor Fábio também, que ele está junto comigo nessa disciplina, não pôde estar hoje junto, mas ele também, nós agradecemos e muito. Sim, a live ela vai ficar gravada para os alunos depois poderem estar consultando, e assim, agradeço em nome da disciplina, e como professor da PUC-RS, agradeço também aí a parceria, mesmo aí em pré-viagem, conseguiu achar um tempo aí para estar partilhando tanta experiência, tanto conhecimento. Meu velho, obrigadão, de coração mesmo, velho. Show de bola. Tô fechando aqui essa gravação para a gente poder aí ficar dando uma conversada de boa ainda, se dar um tempinho aí.